E aí, pessoal, começando mais um All Connected, podcast do Grupo Eletrolar para falar sobre tudo relacionado a varejo. Também muitas novidades tecnológicas, principalmente ensinando o varejista a utilizar a tecnologia a seu favor, que eu acho que é exatamente esse o ponto da conversa de agora. Corta ali, ó. Hoje a sala tá cheia. Hoje a gente tem muitos convidados, mas começando aqui com o Cadu Oliveira, founder da CBM, co-host aqui do podcast já. Prazer ter você mais uma vez com a gente, Cadu. Bora, mais uma edição aí. Estamos agora com o pessoal da Fone Ninja. E agora tu continua. Não, mas ó, o pessoal da Fone Ninja que já está aqui com a gente para poder falar exatamente sobre como que a gente consegue, né? Bom, é um pouco do discurso e da prática da própria CBM a gente trabalhar muito essa questão da educação do profissional, né? Que vende hoje acessórios, que vende hoje smartphones. Como que a gente faz para ele poder trabalhar melhor a gestão? Porque muitas vezes esse cara, acho que quem é vendedor vai se identificar, às vezes ele é aquele cara que joga em todas as posições, começou ali na raça, né? Dentro de casa. E eu acho que é exatamente para essas pessoas que esse episódio de agora vai ter bastante valor. Deixa eu apresentar o pessoal, o Vitor Andrade, que é head comercial, cofundador da Fone Ninja. Prazer ter você aqui com a gente, Vitor. Prazer. E Alan Gonzaga, CEO e founder da Fone Ninja, também prazer ter você aqui, Alan. Prazer. Cara, fala lá primeiro, né? Assim, você estava me contando umas coisas absurdas, assim, para nós é absurdo, né? Sim. De como que às vezes vocês veem alguns clientes fazendo a gestão de vendas, gestão de produto, gestão até da própria empresa. Conta aí as curiosidades, porque eu acho que todo mundo que você contou aqui na salinha antes da gente começar a gravar falou, nossa, mas como? Então eu tava até contando para ti, né, mais cedo, por exemplo, a gente já conseguiu vivenciar de tudo ali durante as nossas reuniões de apresentação do produto, né, de conhecendo o cliente. Então, já teve cliente que nos conheceu e contou pra gente que fazia o registro ali das vendas dele, contabilidade das vendas através dos stories do Instagram, por exemplo. Como Então, ele conseguia fazer isso? pronto, então no final do mês, basicamente, ele viu os stories que estavam arquivados, né? Todos os stories do mês, e aí ele via tudo que ele marcou de cliente ali, os aparelhos que ele vendeu, e pronto, ó, vendi 30 aparelhos, por exemplo, no mês. Então, acho que esse talvez é um dos mais estranhos, sinistros que eu já vivenciei, assim, né? São E criativos, né? é uma criatividade complicada Que aí, né? loucura, exatamente. Ele complica a vida dele, quando pode ser tudo muito mais fácil. Exato. Então, E poxa, dá a muito gente mais tem... resultado. Exatamente. A gente tem de tudo. Então, o papel é o clássico, talvez, né? Do caderninho e tudo. Mas até mesmo fica a pergunta, né? Pô, como é que ele sabe de onde ele comprou o aparelho, se o aparelho tem um problema, de qual fornecedor veio. Então, são perguntas que ficam sem respostas quando a gente pergunta a esse cliente, né? Exatamente. Qual que foi o propulsor para criar a Fone Ninja? Da onde surgiu a ideia? Como que nasceu isso? Pronto, então eu sempre empreendi, na verdade, desde os 12 anos, né, importando da China, marketplace, já fiz de tudo, assim, um pouco em compra e venda, né, sempre amei mercado de comprar e vender, e em 2021 eu pude entrar no mercado mobile através de um amigo e montei loja, montei até mesmo uma distribuição um pouco de celular, e com o tempo tive muito problema com gestão, né, e depois daí já começou a vir algumas dores de como gerir melhor o negócio e uma paixão que eu tenho, sempre tive de programar, né, então, eu, apesar de ter uma formação como engenheiro, passei a buscar ali, aprender desenvolvimento, né? Então, aprendi desenvolvimento na raça mesmo, online, e caí para dentro e, poxa, comecei a desenvolver primeiro para suprir a minha dor, para resolver a minha dor, né? Então, primeiro para resolver a gestão ali do meu atacado, né? Importação que eu fazia do exterior, e depois dali, poxa, veio a ideia de trazer uma solução aí para o mercado, né? Uma solução principalmente que trouxesse qualidade, porque uma coisa que eu amo, uma coisa característica pessoal que a gente gosta de trazer é a qualidade, né? Então, a qualidade no visual que a gente tem, no que a gente investiu ali, tá, de UI, né, dentro do sistema. Então, tudo isso a gente trouxe de gestão ali dentro do sistema. Quer dizer, você é a própria persona de quem você vende. Então, você começou a desenvolver para você mesmo. Exatamente. Então, primeiro para resolver a minha dor, né? Então, isso é o que acho que traz um grande diferencial nosso hoje, né? A gente ainda é atuante dentro do mercado, né? Então, tem empresa no exterior também que vende celular não só no Brasil, como vende para a África, vende para alguns outros países. Então, a gente conhece a dor desse mercado no Brasil, no exterior, né? Então, a gente consegue unir um pouco da cadeia logística e hoje a gente atende cliente não só no Brasil, como também no exterior. Tá, e me tira dúvida, tu falasse que tu aprendeu a programar, correto? Sim. Hoje, com a IA, tu aumentou o número de programadores ou diminuiu? Como é que tá hoje para programar e desenvolver a velocidade do Fone Ninja? Hoje eu tenho hoje eu acompanho muito isso, né? Porque pô, a IA hoje ela já está atuando dentro, tá mais claro no nosso mercado talvez a IA de venda, né? Tem muita gente fazendo esse burburinho, né? Mas para a gente que é uma empresa de tecnologia, a gente olha também muito nessa questão da velocidade do desenvolvimento. Então a IA hoje ela é fundamental. Os programadores em si, eles já usam a IA junto, né? A IA já apoia eles no desenvolvimento. A gente tem ali protótipos, sim, de IA desenvolvendo solo, né? Ainda não é algo tão robusto, mas é algo que a gente tem que ficar atento, porque a curva de crescimento da tecnologia de inteligência artificial ela é exponencial, ela tem crescido de uma velocidade absurda. Então,
A gente hoje tem discutido muito, falando que, na verdade, quem não está ligado na IA, e não só para a gente como empresa de tecnologia, talvez as pessoas viram do dia a dia o ChatGPT, né? Quem não está ligado na IA, na verdade, não vai ficar para trás, já está para trás. A gente hoje já tem um pouco essa clareza de que a IA ela já chegou, ela já tem resolvido muito problema, né? E para o desenvolvimento, né, que o Cadu perguntou, hoje a gente já usa a IA no dia a dia da programação, né? A gente ainda só não tem uma clareza dela do desenvolvendo solo, né? Tá, e aonde vocês vão conseguir colocar a IA para o desenvolvimento do lojista dentro do Fone Ninja? Só um parênteses com relação a isso, assim, porque eu acho que quando se fala em A, às vezes o pequeno, principalmente esse pequeno que tá lá fazendo contagem de venda no Stories, pode pensar, esse negócio não é para mim, não vou saber e tal. Eu acho que muito da missão de vocês com o Fone Ninja é facilitar isso pro cara, né? Porque ele não vai nem ver que tem IA por trás. O negócio dele é ter o resultado ali É isso aí. na última página, de uma forma bem mastigadinha, para ele poder conseguir fazer a coisa, né? Para ele conseguir entender melhor o negócio dele. Quando o Cadu pergunta sobre IA, acho que tem muito disso também, né? Pô, vamos facilitar a vida do cara. Sim, então quando a gente traz a IA, a gente traz essa dificuldade um pouco para a gente, até porque a gente é o especialista, talvez, em entender de fato de inteligência artificial, né? O usuário, nosso cliente, de repente, a loja, ela quer muito mais utilizar, né? É isso aí. Então, hoje, quando já a gente vai entregar essa solução para o cliente, a gente tenta entregar ela o mais simples possível, né? Então, se ele vai configurar um agente de atendimento, ele quer configurar o nome do agente, como ele vai se comportar, até mesmo regionalidade, a gente já vê hoje. Então, tem um cliente, o pessoal que atende muito Minas Gerais. Ele gostaria que o agente dele tivesse uma regionalidade, até mesmo na hora de responder ali um cliente, né? Com aquela regionalidade de Minas Gerais, por exemplo. Então, a gente tenta simplificar esse processo para ele, né? Isso é um tipo de produto que a gente vê que tá crescendo bastante no mercado, que é a IA de atendimento, né? A gente tem atuado com isso. Porém, a gente tem IA em diversos setores. Então, você perguntou sobre o que o lojista lá na ponta pode esperar hoje da IA, né? Hoje, a IA ela tem muito como um agente, um assistente pessoal. Então, hoje, a gente tem focado em desenvolver até mesmo inteligência artificial para ajudar ele a entender como é que está o estoque dele, por exemplo. Então, ele consegue entender a curva de estoque dele, o que já está até muito tempo ali dentro do estoque. Então, são algumas coisas que um agente IA pode olhar, sim, para o estoque dele, pode olhar a movimentação dele e fazer sugestões, insights, para poder melhorar ali o processo de compra e de venda dele. E qual que é a... Deixa eu só fazer uma pergunta antes, que assim, acho que tá meio implícito em tudo isso que a gente tá falando, mas a gente não explicou o que é a Fone Ninja, de fato, assim, como que você se vende, como você se posiciona no mercado. Pronto. Quer falar disso? Não, Pode falar. Tá bom. Então, o Fone Ninja hoje nós somos um ecossistema, certo? Então, o nosso principal produto é um sistema de gestão, né? A gente, então, atua hoje com o lojista ali, varejo, principalmente. Então, desde o do lojista inicial, que está começando, a gente tem uma vertente muito educacional, né? Então, a gente pega na mão dele, a gente tem um time de sucesso, sim, para apoiar ele ali na construção da loja dele, dos primeiros processos, né? Então, a gente atende esse lojista que está iniciando. Então, a gente conecta ele com fornecedores, com parceiros, a gente ajuda ele nos processos iniciais, na contratação até de vendedores, quem sabe a gente ajuda ele. Mas hoje a gente também tem um foco muito grande em atender grandes lojistas. A diferente dessas lojas maiores é que elas demandam muito da gente, né? Então, a gente tem um time de suporte ali dedicado, a gente consegue trazer esse ticket melhor desse cliente para poder robustecer a nossa equipe ali que vai dar suporte para ele também, né? Então, hoje o ERP, o sistema de gestão, é o principal carro-chefe do Fone Ninja, só que hoje a gente tem toda essa vertente educacional e um segundo produto como o CRM, que a gente lançou recentemente, né? E a gente também tem começado a expandir um pouco isso no marketing e até mesmo atuando fora do país. Perfeito. E hoje, qual que é a maior dor que o lojista busca dentro do Fone Ninja? Por exemplo, é uma gestão de estoque, é um BPO financeiro? Qual que é a principal vantagem que ele está buscando quando contrata vocês? Hoje, a principal dor que eu sinto mesmo do cliente é conseguir rastrear o aparelho. Então, hoje, o celular, ele é um item de ticket médio muito alto, certo? Então, hoje, quando o cliente principalmente busca o nosso sistema, e ele até busca diferenciar de outros sistemas, ele vê uma rastreabilidade muito clara do aparelho dentro do sistema Fone Ninja. Então, a gente hoje, dentro do sistema, consegue rastrear toda a entrada do aparelho, desde a compra do fornecedor, ele registra isso muito bem, inclusive com toda a parte financeira de compra, né, contas a pagar, contas a receber, o pagamento que foi realizado para o cliente, o cadastro de contas bancárias e formas de pagamento. E aí, depois, se esse aparelho passou por uma manutenção dentro da parte de assistência, porque dentro do sistema de gestão hoje do Fone Ninja, a gente tem toda uma parte de assistência técnica também, né, de serviço, cadastro dos técnicos, e aí ele consegue fazer manutenções nesse aparelho que for necessário, isso fica encorpado ali dentro do sistema, né, fica rastreado, desde o processo de venda, caso ele recebeu um aparelho de entrada de um cliente, um upgrade que a gente chama nesse nosso mercado, né, fica rastreado dentro do sistema também, então tem uma clareza muito forte em cima do aparelho, que é o nosso principal produto, talvez, ali, né? A gente é um sistema de gestão que o cara consegue até vender outros produtos, mas o nosso foco, claro, hoje é as lojas de celulares, né?
falando sobre rastrear celular, eu quebrei por causa disso. Porque eu tinha o sistema que mostrava o que eu tinha de estoque, só que ele não tava lá o celular, porque eu tava no outro lado do mundo, morava nos Estados Unidos. Então, uma sugestão para dentro do teu produto, não sei se é possível, mas criar um alerta de produto para verificação de aparelho. Por exemplo, a cada um dia, um aparelho selecionado através da IA que está há muito tempo no estoque, ele pede para ser bipado. Porque daí você vai pedir para alguém pegar no estoque e bipar que o celular ainda está lá. Eu fui roubado assim, o celular que ficava muito tempo lá, de repente sumia. E esse sumir não era que sumia, alguém roubava, né? Eu fui roubado. Então, e a maior dor realmente do lojista, falasse agora, eu lembrei. Eu tinha muita dor porque era celular entrando na troca, celular saindo, compra, venda, entrega, motoboy, envio. Aonde está o celular? Isso é uma baita de uma dor gigantesca que tem hoje, acho que para todos os lojistas, com certeza. Vitor, você que é o cara de vendas, né? O que tem sido a grande questão, assim, quando você vai vender pro cara e que ele fala, tipo, pô, mas não tá na hora, é difícil, tá caro. Onde você vê que a grande questão, assim, quando você tenta trabalhar a gestão desse pequeno e micro? Não, a principal objeção é o tempo. Tempo? Geralmente tá sempre muito ocupado, não confia em alguém para poder gerenciar a loja pelo sistema. Então, e isso é um dos diferenciais do Free Ninja. Então, a gente entrega todo um processo de onboard, um time dedicado de suporte. Ele não paga um valor a mais para ter um suporte dedicado. E tem todo um treinamento. E aí, justamente, assim, a grande questão que hoje o lojista mais passa é que, geralmente, ele está fazendo várias funções, não tem tempo, às vezes nem para a família. Isso é a grande até uma forma legal da gente conseguir fazer a venda, né? Que a gente ganha tempo para ele, né? Exato, eu acho que é tão louco nesse ponto, né? Até nesse ponto, tipo, porra, é uma solução que vai te dar mais tempo. E você fala que você não vai comprar porque você não tem tempo para comprar a solução que vai te dar tempo. Né? É bizarro. Na CBM acontece a mesma coisa. Eu sei que vocês já fecharam, mas tem gente que quer vender mais, mas às vezes tem medo de investir na CBM porque é um investimento mais alto também. A mesma coisa pro lojista, ele quer ter mais tempo, mas ele perde tempo em não parar para resolver um problema de fato. E isso acontece em todos os negócios. Não, a gente tem lojistas que passam 2, 3 anos e não usam o sistema, não anotam as vendas. É de fato assim, no final do mês sobrou dinheiro, tá tranquilo. Tá na conta física ainda dele, né? Não separa nem física e jurídica. E aí vira aquela confusão, gasta mais tempo fazendo isso. Outra coisa que vocês estavam falando que é muito comum também, a pessoa não delegar. Eu acho que isso é muito comum também do pequeno empreendedor, né? A Sim. dificuldade de delegar, assim. E como que vocês lidam com isso? Quando vocês chegam junto do cliente que, dentro da parte educacional, vocês passam por esse ponto? Acho que uma coisa clara é mostrar para ele justamente. A gente fala quando a gente delega, né? A gente está comprando o tempo de outra pessoa, né? Então, quando a gente instrui ele sobre isso, e principalmente hoje dentro do sistema, a gente, talvez muitos tenham medo ali, né? Sobre, poxa, o cara pode me roubar, esse funcionário pode fazer isso ou aquilo, né? Então, hoje a gente sempre teve um controle muito forte em cima disso dentro do sistema, né? Então, tudo dentro do sistema do Phone Ninja, por exemplo, sempre gera log, né? Sempre gera ali todo um traqueamento sobre o usuário que está logado, o que está fazendo, né? Então, a gente entra junto com ele e fala, cara, e a gente instrui ele, olha, começa a delegar essas partes aqui, fica um pouco para ti nessa parte, então, né? Então, principalmente, quando ele começa a evoluir um pouquinho disso, a gente passa um pouquinho para ele para cuidar um pouquinho mais do financeiro, né? Bater um pouquinho de conta no final do dia, certo? E aí passar um pouquinho mais do operacional do dia a dia da venda, do registro de venda, deixar na mão, sim, do colaborador, né? Então, a gente começa a instruir um pouquinho disso e vai evoluindo junto com ele. E outra coisa que vocês falaram também, contrata mal. O pessoal contrata mal, não sabe contratar. Sim. Essa é uma grande dor também. E como que vocês atuam nesse sentido? Quando o cliente tem essa dor e que vocês estão aí para poder ajudar ele nesse caso também. A gente desenvolveu um Ninja Day, que é como se fosse um evento online, onde a gente traz especialistas ou lojistas que são referências, assim, né, que tem bastante conhecimento. E nesse dia a gente aborda um tema, então, dentro da nossa comunidade, nossos lojistas, né, que são nossos usuários, e a gente troca assim, horas de bate-papo, conversa, instruindo sobre processos. Então vai de tanto do RH, como contratar, como gerenciar no 1 a 1, como gerar ali um bom comprometimento. E também vendas, marketing, gestão, financeiro. Então a gente traz não só a parte do sistema, não só a parte do suporte, mas também a questão de trazer conhecimento,
aumentar o nível de consciência. Cara, e números? Quais são os números que você pode trazer hoje, assim, que seria uma curiosidade? Por exemplo, a média hoje, dentro do sistema de vocês, que cada loja vende X celular. Ou então, a média hoje, o ticket médio tá em X. Média de lucro. O que vocês conseguem trazer de números que são curiosidades hoje pro mercado? Hoje, uma coisa curiosa, primeiro, que até foi algo que a gente comentou mais cedo, né? Sobre, principalmente, o perfil ali do nosso cliente, né? Então, a gente tem o cliente inicial, aquele que está começando ali no mercado, né? Primeiro, esse cara, ele vende muito Apple, talvez ele foca muito no Apple, de fato. E os números dele são curiosos, até expressivos, né? Porque a gente está falando, às vezes, de 30 aparelhos no mês, que parece um número pouco, né? Só que, com isso, às vezes, a gente está falando de mais de 100 mil reais de faturamento, né? Então, é até o que a gente traz para ele para começar até a se preocupar. Porque, às vezes, ele está rodando no CPF, como tu falou, né? Então, a gente tem números, assim, iniciais e o foco, talvez, muito no mercado Apple, né? Enquanto que as grandes lojas, aquelas lojas que a gente tem atendido, que, às vezes, tem mais de 10 colaboradores, elas já trazem números totalmente diferentes. Elas lidam até, muitas vezes, com o mercado Apple, com os aparelhos Apple, né? Mas eles já focam muito nos outros aparelhos, nos aparelhos Android, até na venda ali consignada de aparelho, né? E muito em acessórios, né? Então, focam muito nos acessórios premium. E a gente vê, inclusive, esse é um dado que a gente pode trazer curioso, né? Muito da margem está nos acessórios. Está nos acessórios, nos agregados que são vendidos, né? serviço. Nos serviços, na película, no seguro. Então, as lojas, quando começam a crescer, e principalmente o gestor, o proprietário, ele tem mais tempo, ele começa a precificar ou até comissionar um pouco mais focado nos acessórios, né? Então, ele começa, algumas coisas interessantes que eu já vi, parceiros, né, fazendo, ele tira um ticket médio da venda do aparelho, né? Então, olha, o aparelho, beleza, vai deixar 300, porém, se você subir o ticket médio daquela venda através dos acessórios, ele paga um comissionamento muito maior ali pro vendedor, né? E acaba gerando essas campanhas dentro da loja, né? Que os vendedores foquem bastante em vender o acessório e esses outros agregados, porque ali é você crescer esse LTV do cliente, né? E tudo isso você só consegue fazer com gestão ou com software. A gente está dando outros exemplos, né? Agora, lançamento do iPhone 17. Com o sistema, você consegue ver ali no pós-venda, de pegar seu histórico e ver todo mundo que compra iPhone troca de ano em ano, ou que troca de 2 em 2 anos. Então, você já pode fazer uma mensagem, né, uma comunicação específica para esse cara no momento certo para ele voltar a comprar com você. Porque se ele não comprar com você, ele vai comprar com outro. E esse relacionamento também pós-venda, não só no momento da troca do telefone de novo, mas o durante, ele acaba sendo fundamental também. E só um sistema de gestão consegue fazer isso acontecer. E qual foi os dois marcos, assim, que tu já viu entre o cara que mais teve lucro, ou o cara que mais vendeu? Quanto que foi, quantas aparelhos, quantas vendas ele efetuou no mês? Qual que é o tamanho dele? O que esse cara tem de diferente do cara pequeno? Que também tá no Fone Ninja. Os dois estão. Qual a diferença dos dois? Eu acredito que, eu gosto de falar que também tem que dar um pouquinho de tempo ao tempo, mas o empreendedor, ele é um tomador de risco, né? O empreendedor, ele, de fato, pô, tem cara e coragem um pouquinho, né? Então, assim, a gente hoje, dentro do sistema, a gente tem cenários, sim, de clientes vendendo 700 aparelhos no mês, que eu lembro até do meu início, talvez, né? A gente, às vezes, tinha gente que poderia não acreditar quando falar, pô, tem alguma loja vendendo 600 aparelhos no mês? Parece que isso é real, mas isso não é real. Isso, na verdade, até certo ponto hoje é uma normalidade a gente ter lojas com 300 aparelhos vendidos no mês, até 400 aparelhos. Tá falando de um cara que tá vendendo, tipo assim, 8 mil celulares no ano, né? Sim, exato. É gente pra caramba. Muita gente. E o melhor disso, cara, e aí é muito até do que o Igor estava falando sobre pós-venda, né? Hoje, uma das coisas muito fortes que a gente atua, do início até o médio, principalmente, né? Esse cara, ele não tem tempo, às vezes, de fazer o pós-venda. Então, hoje, dentro do sistema, por exemplo, a gente traz um pós-venda totalmente automatizado, utilizando de inteligência artificial. Então, o próprio sistema, quando você registra a venda ali dentro do sistema, a venda que foi feita, você já deixa o sistema configurado, e o nosso suporte ajuda com isso. 3 dias, daqui a 1 mês, daqui a 3 meses, o próprio sistema dispara uma mensagem para ele, né? Lança um cupom. E o mais incrível é que é o seguinte, o cara que vende 8 mil celulares no ano, esse cara ele não precisa nem mais, entre aspas, fazer marketing para novos clientes, é somente reter o que já tem na base, né? Porque assim, se o cliente ele volta a comprar a cada 1, 2 anos, ele tem um prazo de validade de 2 anos para não investir em marketing para que os mesmos clientes voltem. Só tem que fazer um bom trabalho de remarketing, correto? Legal que dentro do sistema a gente tem um campo muito claro, que é para você indicar qual foi o canal de aquisição ou aquele canal de origem daquele cliente, né? E eu lembro bem teve um cliente que fechou com a gente na CBM, e esse cliente, ele falou muito sobre que 70% das vendas dele era por indicação, né? E aí ele queria muito claro que tivesse um campo que ele conseguisse indicar aquele canal de origem. Porque ele falou que o investimento dele em tráfego era muito baixo.
mas ele já é uma loja consagrada do Espírito Santo, virou um parceiro, um amigo até nosso, Qual o né? nome da loja? Pode falar, não? Aí eu acho que é melhor não falar. deixa quieto. Vamos deixar Tá. quieto. Mas já que vocês falaram de CBM, vocês estavam comentando ali em cima que 2 momentos cruciais da jornada de vocês aconteceu por conta da CBM. Conta pro pessoal o que aconteceu. Poxa, então, legal. A CBM, ela mescla um tanto com a nossa história, né? Então, como eu estava falando pro Cadu, para vocês, que eu comecei lá atrás, né? Focado ali no... Tinha a minha loja, principalmente, né? E esse paixão em desenvolver. Eu também, até pouco tempo, era oficial do Exército, né? Enquanto estava no Exército, comecei a desenvolver o Phone Ninja, né? E uma etapa, a primeira CBM que a gente participou, que foi a CBM do ano passado, 2024, né? Foi aquela etapa que a gente realmente apresentou a empresa para o mundo, né? Então, em 2023, eu liberei o sistema, o MVP, já consegui trazer alguns clientes, mas a gente, de fato, decidiu tomar aquele passo e, como empresário tomando o risco, né, a gente deu uma alavancada forte e decidiu acreditar muito na primeira CBM, ali, que foi de 2024 para a gente, né? Então, a gente levou uma boa equipe, a gente investiu bastante no stand para a gente, né? E, cara, a gente não conseguiu atender a demanda. Eu lembro até, acho que foi esse ano, eu mandei um áudio pro Cadu, o Cadu acho que pediu, antes da CBM desse ano, um feedback, eu passei um áudio falando para ele, cara, sempre foi um divisor de água pra gente. Então, a primeira CBM foi o nosso lançamento oficial, Me de arrepia fato, ouvindo né? isso, velho. Hã? Me arrepia, tipo assim, porque pra mim é importante pra caramba, porque assim, tem o expositor várias vezes ele fica indeciso, sabe? Sim. Só que a coisa mais importante pra mim, cara, do que o meu lucro é o lucro expositor. E desde a primeira CBM, eu nunca foquei no lucro. Eu só foco em uma coisa, levar gente suficiente pro cara lucrar. Porque a CBM é um projeto de longo prazo. E é um projeto que hoje se tornou nível Brasil. É egoísmo da minha parte eu pensar em mim. Então, desde o primeiro dia, eu faço essa parada pra dar lucro pro expositor, pra dar lucro pro lojista. Então, quando tu fala que, porra, não deu de alcançar, foi muita gente, vendeu muito, lucrou muito, e aí renovou, porra, pra mim isso aí é sucesso pra mim. Não, a CBM 2024 eu lembro, claro, a gente não conseguia atender a demanda, tanto é que para a CBM 2025 esse ano, a gente primeiro triplicou o tamanho do stand, Uou. a gente veio com um stand gigante, a gente gerou até um pouco da nossa característica de gostar de qualidade e trazer um diferencial para o nosso cliente, né? Então a gente fez um mega stand, a gente trouxe chopp, a gente trouxe todo um ambiente ali agradável e a gente, eu dobrei a equipe que veio também e novamente, como a gente já esperava, né? A gente, aquele fluxo gigante dentro da CBM, né? De conseguir atender, realmente, cada vez mais a gente olha que, caramba, o espaço está pequeno e, graças a Deus a gente tem visto a CBM crescendo, né? Então, ano a ano, mais lojistas vêm participar, né? Então, a gente acaba tendo que crescer junto e querendo crescer junto, né? Então, para a gente é sempre uma certeza que a gente tem que estar na CBM, que é o evento do nosso ramo. E para você, Vitor, conta um pouquinho assim da sua percepção também de CBM, dos 2 momentos. Vocês falaram 2 anos, né? 2 momentos. O primeiro foi esse que, bom, triplicaram o tamanho do stand, mas eram 2. A grande experiência que acho que vale a pena até para o ouvinte é que o nosso primeiro evento da CBM, a gente não foi para ter lucro. A gente falou assim, não vamos esperar o lucro, vamos esperar a exposição de marca. E foi, assim, avassalador, a quantidade de clientes querendo conhecer, querendo comprar. E ao longo dos meses, assim, foi o ano todo vendendo ainda. E a gente sempre tem um processo comercial bem ajustado, então a gente consegue perguntar para o lojista por onde você nos conheceu. Muita gente pela CBM. Então, assim, não é só um pico de vendas ali. Então, durante muito tempo, tem uma boa exposição. E, então, assim, isso é uma coisa muito importante que a gente trouxe, assim, para a gente. E um outro ponto, né? É que é também um momento da gente ter um contato com o mercado, né? Com o cliente. Então, muitos clientes de anos vão para lá até para ter um relacionamento com a gente, conhecer, conversar. Novos clientes ou até clientes dos nossos concorrentes, que a gente sempre consegue conversar e entender. Eu acho que é onde vocês tiram insights também, né? Porque você está conversando diretamente ali, no olho a olho com o cliente. Vocês falaram, vocês são muito online, né? O atendimento de vocês é muito online. Então, ali é o momento da real, né? Da vida real. Isso, e ali a gente consegue até ter ali uma análise, né, de SWOT bem legal sobre o mercado, Sim. sobre a gente, e são pontos importantes. Então, assim, no mesmo dia, o último dia do evento da CBM, a gente ficou até 3 da manhã conversando quais seriam os próximos passos. E mudou, assim, até esse ano, por exemplo, mudou muita coisa. E é bem interessante porque, assim, é algo que acho que até poucas pessoas não têm noção, né? Como um evento pode impactar num negócio. Exato. Tem outro ponto que eu acho curioso também, no caso de vocês especificamente, não só de vocês na CBM, mas outros também, que são empresas de serviço. Empresa de serviço é difícil você chamar atenção,
né, num stand de uma feira como essa? Você tem de um lado o aparelho que está sendo derrubado por 6 metros e tem vocês mostrando uma tela de computador. Então, assim, é meio difícil você chamar a atenção. Onde vocês buscam inspiração para poder fazer um stand que está sempre lotado e que gera resultados, sabe? Como fazer com que as pessoas queiram visitar vocês numa feira como essa? Então, a gente criou um planejamento de marketing, assim, dos últimos 3 meses para do evento, né? Já citando o evento nos stories, nas nossas listas de disparo. Então, a gente tem um bom relacionamento com os nossos clientes também, que é um bom momento também para ele renovar o anual ali. Claro. Então, a gente conseguir trazer, né, antecipar toda a receita. É um bom momento também de a gente trazer dentro do marketing ali pessoas que talvez de alguma forma tiveram algumas objeções que a gente não conseguiu contornar, né, durante o ano, e que a gente consegue mostrar que estaremos lá no evento, que é uma oportunidade para ele conversar com a gente, e aí a gente vai ter um tempo a mais para virar ele. Então, assim, tem clientes que durante 2 anos não eram clientes, enrolavam, e aí na última CBM que o cara foi e falou assim, não, vou dar um voto de confiança, e tá até hoje. Então, assim, é difícil essa transição. Então, o marketing, não só dos nossos clientes em si, os clientes os outros usuários, né? E uma outra coisa interessante é que a gente também expõe muito em relação ao nosso serviço. Porque a gente sabe que sistema, né, de gestão é muito complexo. Então, a gente está ali justamente tentando abordar, trazer o nosso conhecimento do mercado, né? Como, assim, uma estratégia de marketing, né? Que é, assim, se está lotado, tem alguma coisa acontecendo. Então, a gente sempre está com o nosso stand lotado, conversando ao máximo, né? Tendo ali um ótimo relacionamento. E isso gera essa atenção dos outras pessoas passando, outros lojistas passando. Então, quanta gente está ali? O que está acontecendo ali? Vou lá também. E eu acho que tem um ponto também, Cadu, que é o seguinte, né? O cara tá no evento, ele já deu o primeiro passo da mudança. Ele já tá lá predisposto a evoluir, né? Então, acho que ele tá buscando, sim, soluções de gestão. Tinha esse ano o contador que tá lá também, que já é especialista nisso. Tinha o sistema, sei lá, não lembro mais quais são. Assim, É um combo de serviços, né? Eu acho que você encontra tudo ali para você poder evoluir. A melhor parte, na minha cabeça, sobre a CBM, eu não vou nem falar sobre CBM, agora eu vou falar sobre evento num contexto geral, Brasil e mundo. Olha como é louco. Vocês já ouviram que o mercado tá ruim? Ah, o mercado tá ruim. Também já ouviram De muito. Todo mundo reclama, né? que o mercado tá bom. Então, ou seja, o mercado tá ruim ou bom, ele é extremamente relativo. Só que, se tu ligar o jornal agora, vai passar notícia boa? Não. O que propaga, infelizmente, são as bad news, não são as good news. Então, eu entendi, quando eu entrei pro grupo Eletrolar, o que eu entendi sobre mundo e sobre mercado? É uma hipocrisia achar que o mercado tá ruim, porque o mercado não tá ruim, cara. Tá ruim pro dono do negócio. E quando o cara tá em constante busca e evolução, é natural que, por mais que ele passe uma fase ruim, ele tem a ciência e a maturidade que a caloria é temporária e sazonal. Vai mudar. Porque é muito... Enquanto tem gente reclamando, tem gente que tá vendendo muito. A maior tese e prova disso são os dados hoje que tu consegue pegar na Fone. Tu vai pegar uma loja que está em decrescente, vai pegar a mesma loja na mesma cidade e vai ter uma loja em crescente. Ou seja, tá ruim para quem? Pro mercado no geral ou pro dono, pro gerente, pro fundador, pro empreendedor que não tá sabendo gerir, não tá sabendo crescer? Então, a coisa que eu aprendi quando eu vim para um outro mercado, sair de uma bolha, quando tu vai para um novo nível de acesso de pessoas, tu entende que o mercado não tá ruim. O mercado nunca tá ruim. Talvez a tua bolha seja ruim e a tua visão de mercado seja ruim. Mas tem um mercado gigantesco para crescer, gigantesco mesmo. E é isso, cara. Então, assim, o cara que tá indo Na pior pra das CBM... hipóteses é roubar monte, né? É. E vou roubar o monte do vizinho. Eu tenho É um isso dado aí. interessante, tá, do que o Cadu tá falando, né? É interessante, por exemplo, os nossos clientes que mais vendem, né? As lojas que mais vendem, eu tenho um relacionamento interessante com alguns e eles trazem um dado muito forte. Esse dado é interessante ser captado até. Eu tenho cliente, por exemplo, a gente agora está em setembro, né? Eu tenho cliente que às vezes ele compra até de longe, né? Ele já tem um porte para comprar direto dos Estados Unidos, enfim. Esse cara em outubro, ele está se preparando para fazer a maior compra dele. Por quê? Para poder abastecer ele para novembro. Ele sabe já a frequência dele de outros meses, de outros anos, né? Ele sabe que novembro, Black Friday, é o mês que ele mais vende.
Então, isso até vem um pouco desse crescimento. Então, o mercado tá ruim, tá ruim. Cara, ruim para quem? O Ruim cara pra que quem? tá há muito tempo aí, às vezes, o cara que é inteligente tá olhando para isso, tá buscando conhecimento, que tá visitando, se relacionando principalmente e ouvindo essa informação, ele sabe que novembro é o melhor mês. Então, quando tá outubro ele não tá se preparando para outubro, ele tá se preparando para novembro já. Exatamente. Ele já tem o marketing dele sendo direcionado para aquilo, o que que ele vai passar o mês todo de novembro publicando, aquela famosa antecipação da Black Friday, né? Então, a Black Friday tá lá longe, no mês final do inteiro, mês. Black É o November. mês em todo Black November, né? Então, eu tenho isso muito, muito forte, é muito interessante ouvir isso desses lojistas que já estão estruturados nisso, né? Então, o mês, ele está preparado para vender o melhor mês dele, enquanto que aquele lojista que não se prepara para isso, ele vive um mês normal, ele não vive um mês extraordinário, porque ele não sabe dessa informação, ele não buscou isso.